Primeiramente, uma boa noite a todos. Bem-vindos à nossa sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brusque. É uma grande honra receber o amigo e colega Marcos Maestre, que vem aqui realmente apresentar durante 15 minutos um panorama aí sobre essa tão importante e significativa associação para a nossa sociedade, principalmente para os familiares de tão importantes atletas e, por que não, cidadãos do bem que aqui hoje se fazem presentes. Então, para fazer uso da tribuna popular, concedemos a palavra por até 15 minutos ao senhor Marcos André Maestre, coordenador da Associação de Pais e Voluntários dos Atletas Especiais de Brusque, conforme requerido através do ofício número 03/2015, protocolado nesta casa sobre o número 103. Então, com a palavra, senhor Marcos. Dizem que uma amizade que supera os 7 anos provavelmente durará a vida toda. A amizade entre a PEVAEB e Brusque já alcança 10 anos. E com muita esperança, digo, se depender do nosso trabalho, ela superará em muitos anos as nossas vidas. Em fevereiro de 2005, vimos duas necessidades. Pessoas com deficiência não conseguiam se inserir no mercado de trabalho e quem já estava, não estava feliz, pois sentiam falta de seus amigos especiais. Logo, surgiu a ideia de formarmos uma associação para responder a esses dois problemas, ajudando pessoas especiais a encontrar trabalho e utilizar o esporte como meio de fomentar amizades e gerar a inclusão social. Começamos com apenas 5 atletas. Hoje, 10 anos depois, esse número aumentou 1000%, pois atendemos hoje a 58 atletas. Semanalmente, nossos atletas se dividem em treinos de basquete, bocha, natação, tênis de mesa e agora o atletismo. Tudo de maneira totalmente gratuita. A cada novo atleta que entrava na nossa associação, víamos que nossa função se estendia muito mais do que fornecer apenas o esporte. Fomos criando uma rede de proteção também de âmbito social, ajudando nossos atletas e eventualmente suas famílias a enfrentar os desafios que existem no dia a dia. Por muitas vezes a PEVAEB esteve presente para ajudar em consultas médicas, psicólogos, medicamentos, consultoria jurídica e etc. Por isso mesmo, não podemos nos definir unicamente como uma entidade esportiva. Somos fundamentalmente também uma instituição social e cultural. Talvez a maior expressão de nossa função social esteja no maravilhoso trabalho realizado pelas nossas voluntárias do Clube de Mães da PEVAEB e suas madrinhas. Através de Cafés com Bingo e suas madrinhas, o clube ajuda nossos atletas a compra de roupas, até presentes em datas especiais como a Páscoa e o Natal. Desde o começo, tínhamos a certeza de que a PEVAEB teria a qualidade e tamanho de seus funcionários e voluntários. Por isso, nos dedicamos a selecionar os melhores treinadores e servidores. Igualmente, sabemos que a PEVAEB irá durar o tempo que tivermos pessoas comprometidas com a sua organização. E nisso, nos destacamos por termos alternância na presidência e nos diretores, sem nenhum risco institucional, pois na PEVAEB tudo é decidido coletivamente, sempre com o foco no que é melhor para os nossos atletas. Outra importante questão para nós é a da transparência. Infelizmente, no Brasil, as boas organizações pagam pela má fama daquelas que são corruptas. Por muitas vezes sentimos um preconceito devido aos constantes escândalos envolvendo ONGs. Por isso,
A transparência da PEVAEB foi sempre completa. Temos hoje um gasto mensal de aproximadamente R$8.000, sempre detalhados mês a mês em relatórios a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, e também aberto a todos. É muito importante ressaltar: não existe doação sem recibo e não existe pagamento sem a devida nota fiscal ou recibo. Algumas instituições teriam medo de falar o que vou falar agora, mas, como disse, a PEVAEB é totalmente transparente. Nesses 10 anos, a PEVAEB conseguiu juntar em um fundo a quantia de R$ 172.831,45. Esse valor é destinado ao grande sonho de toda a entidade, a construção de sua sede. Muitos teriam medo de divulgar essa informação, achando que irá diminuir as doações para a nossa associação. Pensamos o contrário, pois é a comprovação de nossa seriedade com cada centavo doado à PEVAEB. Não gastamos mais do que recebemos, e todo o real que sobra vai para o nosso fundo. Foi Bill Gates quem disse que dinheiro de voluntário é coisa séria, e sabemos que a PEVAEB é exemplo disso. Nesse momento, é necessário deixar aqui nosso especial agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores, aos veículos de imprensa, a todos os que abriram suas portas para nos ajudar na construção desse grande sonho que é a PEVAEB. É também importante destacar a ajuda dos poderes públicos à nossa associação. Nós sabemos que não podemos esperar que o governo resolva todos os nossos problemas, mas temos a humildade de cobrar quando temos a certeza que podemos receber ajuda. Gosto de brincar que sou lobista da PEVAEB, um lobista do bem. Bato as portas de todos os governos e seus secretários, sem distinção de partido ou ideologia, pois sei que, apesar de todas as divisões que possam existir no mundo político, todos estamos de acordo que há muito a se fazer para melhorar a vida dos nossos especiais. Destaco aqui também a sempre importante ajuda do Poder Judiciário através do repasse de valores de condenações e da Receita Federal por meio do bazar de produtos apreendidos. Uma das facetas desse trabalho institucional é a constante presença da PEVAEB na definição de políticas públicas, seja na influência de programas voltados aos especiais, a participação na pastoral da inclusão, até sempre presente participação nos conselhos municipais de saúde, no Comusa, na assistência social, nos esportes, pessoas com deficiências e no selo social. Isso é importante, pois por diversas vezes é necessário olhar os problemas com a perspectiva da necessidade dos especiais. Por exemplo, quando discutida a criação da Vila Olímpica em Brusque, é a PEVAEB quem cobra que essa vila seja adaptada para que futuramente possamos realizar os Jogos Parajasc em Brusque. Falando em competição, é sempre muito emocionante ver como nossos atletas se emocionam ao defender Brusque em eventos por todo o estado. Igualmente, quando são selecionados para compor a delegação de Santa Catarina nos Jogos Nacionais. Ver nossos atletas conquistarem suas medalhas, ainda que não seja o principal objetivo da nossa associação, sempre nos enche de orgulho. Quem teve a oportunidade de participar de uma competição de esporte especial, sabe o que é companheirismo, a ética, o respeito pelos colegas competidores que demonstram nossos atletas. Nos faz renovar toda a fé na humanidade
e transforma cada um de nós. Como que um presente antecipado pelo nosso aniversário, no Parajasc do ano passado, a PEVAEB, representando o Brusque nos 10º Jogos do Parajasc, conquistou o primeiro lugar no Esporte Especial Intelectual de Santa Catarina, competindo com gigantes como Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma e Florianópolis. Quem esteve naquele ônibus que voltava de Chapecó pôde testemunhar um pouco da nossa festa. Para encerrar, não posso deixar de lembrar do André. Como alguns sabem, no ano passado nós perdemos nosso grande torcedor, bicampeão nacional de natação. Ele foi o grande a nos inspirar, minha esposa e eu, a nos juntar a esta causa voluntária. E é impossível descrever tudo o que aprendemos com ele durante esses seus 32 anos. Ele, através de sua simplicidade, nos ensinava coisas complexas. Foi através do André que vimos em todo o esforço investido no desenvolvimento dos esportes especiais recompensado. Vimos ele aprender a ler, a escrever, conseguir seu emprego e votar. Aprendemos com ele que jamais podemos duvidar da capacidade dos especiais, pois ele nos surpreendia a cada dia com suas conquistas, ultrapassava os limites que muitas vezes nosso conhecimento colocava para ele. Muita gente nos perguntou se íamos continuar na PEVAEB. Jamais pensamos o contrário. Queremos que cada atleta tenha a mesma vida, ou ainda melhor do que aquela que demos ao André. Queremos que cada atleta sinta a mesma segurança para desenvolver e enfrentar os desafios, que cada atleta possa demonstrar seu caminho, seu amor, sem limites, enfrentando todo o preconceito. E temos a certeza que hoje temos um anjo nos dando a força necessária para conquistar tudo isso. A PEVAEB nasceu de um grande sonho: sermos uma instituição modelo que afete significativamente a vida de pessoas especiais. E levamos nosso sonho a sério. Por isso estamos aqui comemorando esses 10 anos, na certeza que muitos mais virão. Muito obrigado a todos que sonham conosco esse sonho. Eu gostaria também, amigo Marcos, de estender um abraço fraternal de toda a Casa Legislativa. Nós sabemos e conhecemos, chegamos a conhecer o André e sabemos o que ele representou na vida de vocês, na vida de cada um dos atletas que aqui estão, dos professores que acompanharam ele, e nós sentimos muito, porque não foi só a família maestra que perdeu um ente querido, mas foi toda Brusque que perdeu uma joia, um grande atleta e um grande exemplo de vida para todos. Então eu vou suspender por 5 minutos a sessão e eu vou entregar ao Marcos uma pequena lembrança da nossa Casa Legislativa, que é o bottom do Legislativo. Em discussão, o projeto de lei que altera o parágrafo 1º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Brusque. Em discussão. Queria, mais uma vez, deixar aqui absolutamente claro que sempre fomos a favor do voto aberto, sempre. Agora, nós não concordamos que quando um jogo começa, se muda uma regra no meio porque interessa, ou porque se tem medo. Eu não tenho medo do meu voto, eu não tenho problema com o meu voto, não tenho medo. Nós tiramos do nosso partido o direcionamento do nosso voto. Vamos ser franco, aqui sem nenhum problema, tem partidos que estão divididos, metade estavam com o governo, metade não estavam. É o direito de cada vereador fazer aqui, não vem ao caso. Nem vou aqui discutir isso. Agora, dizer que não é golpe,
quando um jogo, de novo, mas tem que entender, quando um jogo acabou, aí muda a regra. O jogo começou com aquelas regras, aí muda a regra. Não dá, não é possível. Falava que antes, a emenda vinha corrigir mais um erro dessa casa. Essa casa aqui já fez vários projetos inconstitucionais, nós já mostramos. E até já foi encaminhado e já foi visto que é inconstitucional. Já teve um golpe, mudaram a regra. Agora nós estamos também entrando na onda. Por quê? Porque a justiça agora manda em nós, não fazendo justiça, mas interpretando conforme interesses. Nos corredores, nas noites. É esse o medo? É esse o medo? Quando a gente vai votar, a gente faz o voto secreto, porque ninguém pode controlar o voto de ninguém. Estão querendo controlar o voto, é isso? Estão querendo controlar o voto? É isso que estão querendo controlar? Então, senhor presidente, queria dizer aqui que escutei e ainda essa conversa, essa balela, essa conversa mole, nós temos que escutar o povo. Ah, sim, fizemos audiência pública aqui para as casas populares, ninguém escutou o povo. E vai perguntar lá na rua, claro, porque aqui não está todo o povo e não representa todo o povo de Brusque. Vai perguntar lá na rua se o povo queria ou não queria que 1000 casas populares recebessem. Aí a gente não pode. Porque aí a gente inventa que a lei proíbe, né? A gente inventa. Porque quando é para condomínio chique, aí pode. Dizer que o povo quer quando a gente fez o pedido de empréstimo, que Brusque, através de uma rádio, fez 90% disse sim, aí o povo também queria. Aí nós aqui dissemos não. Quando foi da discussão do radar, fizemos lá uma discussão e fizemos consultas, o povo também queria, porque aquele que não quer radar é porque é o criminoso, sabe por quê? Porque se não gosta, pessoal, isso, mais uma vez, se não gosta de dar dinheiro para o governo no radar, como alguém fez ali, é só andar na linha, Então, senhor Questão presidente. de ordem, presidente. Não, senhor presidente, se a gente Sim, vereador Valmir, questão de ordem. Nós estamos discutindo uma alteração da lei orgânica. O vereador Valmir está totalmente fora do tema. Eu peço a Vossa Excelência que solicite ao vereador que se atenha à discussão do projeto. Continuando, senhor presidente, vereador, eu estou argumentando. Só um minutinho, vereador, só para me manifestar. Eu gostaria de mais uma vez pedir a colaboração da população para que a gente possa dar continuidade à sessão. Vereador, eu peço também que a gente se atenha à discussão do projeto. Eu sei que o senhor está se utilizando como exemplos, mas tente se manter na discussão do projeto. Obrigado, vereador. Obrigado à população também por mais esse pedido. Estou indo lá no parecer que disse, lá o parecer, não estou inventando nada aqui. O vereador aí não teve sentido a questão de ordem, porque lá no parecer está falando do povo, que o povo tem que saber o voto do vereador. Não foi isso, não está lá no parecer, todo mundo escutou. Então como é que eu estou fora do assunto? Não estou fora do assunto, vou continuar. Então, senhor presidente, e eu com todo respeito ao senhor, então, quando interessa, aí a gente usa o povo e diz que o povo quer isso. Quando interessa outros interesses, a gente desconsidera a audiência pública, desconsidera a pesquisa e desconsidera o povo. Só isso que eu estou dizendo. Ou não é? Ou não é? O que nós estamos vendo aqui é a possibilidade de anulação de uma eleição, tendo mais essa possibilidade de criar mais uma encrenca para a nossa casa e mais uma encrenca para o nosso município. É isso que está em jogo. E é isso que a gente tem que dizer para a população. É balela. A gente tem que dizer para a população. Eu não podia deixar de vir defender essa tese diante, e respeitando o vereador Valmir Coelho Ludovic, mas diante das situações que ele colocou aqui nesta tribuna.
Primeiramente, nós estamos em um período eleitoral excepcional. Não é um período eleitoral normal. Nós temos que deixar bem claro isso. Outra situação. A regra que o vereador aqui insiste em dizer que está sendo mudada, na verdade ela não é uma regra eleitoral. Ela é uma lei orgânica do município que nada tem a ver com legislação eleitoral. Terceiro ponto. Já me cobraram em alguns pontos que o artigo 47 da Lei Orgânica do Município, em seu parágrafo 3º, estabelece 3 situações que não podem haver modificações da Lei Orgânica do Município. São elas o estado de sítio, que não é o caso do município nesse momento, a intervenção do município, que não é o caso neste momento, e o terceiro ponto, que é o que está trazendo um pouco de discussão e um pouco de dúvidas, e que a este vereador não resta dúvidas, e as pessoas que também elaboraram esse projeto, que estudaram esse projeto, o corpo jurídico desta casa também não restou dúvidas, seria o período das eleições, está escrito desta forma, no artigo 47, parágrafo 3º, do período das eleições até a data de posse dos prefeitos e vereadores. O que se entende sobre isso? É que quando tem uma disputa eleitoral normal, geralmente ali no dia 4 de outubro, daquela data de 4 de outubro, quando há a modificação dos eleitos, vereadores ou prefeito, até a posse do novo prefeito e dos novos vereadores, se ocorrer modificações na lei orgânica do município que possam inviabilizar o comando da cidade, que possam inviabilizar a forma de trabalho, de lido, de trato, de interpretação da lei municipal, este é um risco que não cabe à Câmara de Vereadores fazer essas modificações. Nesse interim, não se pode modificar a lei orgânica do município. Entendemos que o período das eleições não é o período eleitoral. Entendemos que o período das eleições, conforme está na lei, é a data de sua eleição, onde ocorreu a escolha dos novos comandantes até a data da posse dos novos comandantes. Então, esse é o nosso entendimento, até que se prove em contrário este entendimento hoje que nós estamos trazendo à casa. Quando o vereador Valmir coloca que esta casa não respeitou as audiências públicas das casas populares, por exemplo, eu estava aqui como vereador, mas não me recordo de ter saído um lado vitorioso. Eu me recordo da população discutir. Eu me recordo de um grupo defender o interesse das casas e outro grupo defender a não construção das casas porque atingiria direito líquido e certo dos moradores dos bairros. E esse projeto sequer foi votado nesta casa. Então, como que a Câmara de Vereadores tomou um posicionamento diferente do clamor popular? Se nós não votamos. Outra situação. Ele colocou aqui dos radares. Veja bem, onde nós tivemos uma audiência pública que determinou a população de Brusque é contra os radares. A população de Brusque é a favor dos radares. Nós não tivemos uma audiência pública com votação. A população, uma parte disse sim, outra parte disse não. E determinou aos representantes legais do povo que fizessem a escolha da melhor forma possível. E a Câmara de Vereadores votou, aí sim eu concordo, a proibição da utilização dos radares móveis na cidade de Brusque. Então, nós não podemos aqui dizer agora que democracia é essa, que o povo vem aqui, escolhe uma coisa e a Câmara faz outra. Até que se prove em contrário, nós não tivemos nenhuma vez até o momento a Câmara decidindo contra o clamor popular, nesta legislatura. Então, quando nós estamos discutindo aqui, eu já lhe concedo a parte, vereador. Obrigado. A mudança de jogo, nós não estamos mudando o jogo, nós estamos mudando uma legislação que a mesa diretora da eleição, composta pelo presidente da Câmara, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário, poderão se utilizar para fazer a modificação dos editais, fazer um novo edital, fazer uma nova resolução, para ainda poder ser aplicada nas eleições de 2015. Salvo
decisão contrária. De quem? Da mesa ou da justiça. Não de vereador que vem aqui bater na mesa e dizer que nós estamos indo contra a democracia. Isso eu não vou aceitar. Concedo a parte, vereador Valmir. Vereador, em relação a caso, o parecer era contrário, só para deixar claro. Segundo, a questão de audiência não vira lei, é verdade, o senhor tem razão, é um indicativo, isso tudo nós concordamos, mas tinha indicativos fortes, conforme eu falei, que eu não vou ter tempo de um minuto aqui repetir. E outra coisa, também não teve audiência pública para dizer que a população quer o voto aberto, também não teve. Então eu só estou dizendo, vereador, e aí quero deixar bem claro que são indicativos. Então não estou, porque a audiência pública não vira lei, isso o senhor sabe e eu também sei. Talvez a sua visão seja um pouco diferente em relação ao indicativo do número de pessoas, ou a sua visão, tudo bem, mas na minha visão tinha esses indicativos que não existem agora, porque para mim é casuísmo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então o senhor concorda que realmente o que o senhor falou aqui foi totalmente ao contrário do que o senhor acabou de alegar? Realmente nós não tivemos votação. Nós não precisamos aqui na Casa Legislativa apenas dos indicativos de audiências públicas para medir aquilo que a população quer. Conforme o vereador Valmir gosta de dizer, ou falar contra as mídias sociais, né? Que a gente conversa com ele na mídia, ele vai lá e bloqueia, né, o nosso nome para a gente não falar mais com ele. Mas dê uma olhada. Nós tivemos aqui o site Olhar do Vale, que fez o Fala Vereador. Mais de 6.000 pessoas tiveram acesso, verificaram aquela situação. Quantas pessoas já mandaram mensagens para cada um dos vereadores que aqui estão, pedindo voto aberto? É um direito do cidadão de pedir. É um direito da população em saber em quem o seu vereador vota. Essa situação eu pensei jamais passar. Nunca imaginei. Principalmente vindo do vereador líder do PT hoje, que é o vereador Valmir Ludwig, defendendo o voto aberto, fechado. Olha, até me confundi, porque essa sempre foi a tônica da questão do vereador, da sua bancada, que as coisas têm que ser transparentes, que têm que ser abertas. Isso sempre foi o discurso. Sempre foi. Então eu até tinha uma admiração muito grande, porque pela defesa, né, sempre bastante contundente, da abertura, da transparência. Tanto que quando nós votamos a modificação do regimento interno, nós retiramos todos os votos secretos, inclusive de presidente, que não havia necessidade, porque o presidente da Câmara é uma questão interna corpus, né, aqui da Câmara. Mas foi retirado por unanimidade. Todos os vereadores votaram pela retirada, inclusive do veto, que era secreto, né? Todas as condições de votação secreta foram retiradas. Agora, eu fico abismado, pasmado com essa situação da inversão, porque quando você defende sempre uma coisa, de repente, você defende o contrário àquilo que você defendia antes, a gente fica realmente pasmado, chega até em certo momento não acreditar. Vejam que me parece que São Benjamin ainda não fez milagres para abrir os olhos das pessoas. Outra coisa, o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, no seu parágrafo 3º, ele diz o seguinte: a Lei Orgânica Municipal não poderá ser emendada, que é o que nós estamos tentando fazer hoje aqui, na vigência do estado de sítio, que não é o caso, de intervenção no município, que não é o caso, ou no período, preste atenção, ou no período entre as eleições municipais e a posse dos novos vereadores e prefeitos. Mas mais claro que isso, entre as eleições, quando é a eleição? É dia 30. Ah, mas a posse de primeiro, não importa. A lei orgânica, quando ela foi colocada quando foi estabelecido esse artigo, era para exatamente aquela agremiação que perdeu a eleição
entre a eleição e a posse, não alterasse a lei conforme ao seu bel prazer, se tivesse maioria na Câmara. Por isso foi feito. Então ninguém está transgredindo nada, tá? Entre a eleição, que vai ser dia 30 até o dia 1º, porque a posse já é dia 1º, é que não pode haver alteração da lei orgânica municipal. Esse é o entendimento. Se a lei orgânica do município tivesse colocado assim, no período eleitoral, que também é típico no caso aqui, mas tivesse no período eleitoral, ainda haveria uma certa dúvida. Agora, entre as eleições ou a eleição, que vai ser dia 30, e a posse, não há dificuldade nenhuma. Então, esse argumento, no meu ponto de vista, é totalmente inválido. É uma forma camuflada de querer votar secreto para não se prejudicar perante a sociedade, ou para depois colocar a culpa nos outros, ou ainda, como ele disse na calada da noite, alguém fazer alguma transação, né, benéfica para um ou para outro candidato. Se não for aprovado hoje, e para ser aprovado precisa de 10 votos, 2/3, se não for aprovado hoje, os vereadores que forem pelo voto fechado, que não aceitarem essa emenda, estarão dando uma grande demonstração de obscuridade de um lado que eu não conhecia. Essa casa recebeu uma decisão monocrática do TRE. Em 26 de 3 de 2015, a presidência desse tribunal foi comunicada por meio de mensagem do Tresto Coare que o Tribunal Superior Eleitoral, em sessão no dia 24 de março de 2015, julgou o recurso especial eleitoral número TSE, que por unanimidade negou o provimento ao recurso e revogou a liminar deferida pela presidência regional nos termos do voto do relator ministro Gilmar Mendes. Essa decisão monocrática, ela está amparada de toda a documentação. No momento, ela diz: a realização do novo pleito para a escolha do chefe do Executivo Municipal. Nós estamos numa eleição, sim senhor. No tocante à norma municipal, constato que a Câmara do aludido município, ao exercer a competência legislativa que lhe confere a Magna Carta, dispõe. Artigo 76, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta. Essa casa recebeu essa orientação do TRE. É assim que essa casa tem que proceder. Voto aberto. Aqui nessa casa, eu inclusive votei, até porque quem me conhece é o meu candidato que está do PP às eleições, não preciso mostrar meu voto, a sociedade sabe do meu voto. Então, como vereador, nós estamos aqui para legislar e fiscalizar. Nós recebemos um documento do TRE, onde manda a presidência da casa fazer essa regulamentação. Constituição Federal de 88, artigo 16, a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Nós estamos passando por cima, esta casa quer passar por cima da Constituição Federal. No meu entendimento, nós não estamos na obscuridade, como disse o vereador Dejair. Nós estamos na irresponsabilidade. Chamar a atenção dos senhores. O prefeito que perder as eleições, no outro dia, 7 horas da manhã, ele está no fórum com o mandato de segurança, anulando todo esse nosso trabalho. Vocês podem ter certeza disso. E aí, pessoal, quem paga a conta? O vereador Roberto Prudêncio continua 30, 60 dias no governo. A Justiça Eleitoral determina um novo
nova eleição. E é isso que nós queremos para o nosso município? Correr esse risco? Mas infelizmente que não são só vocês aqui. Nós precisamos aqui cumprir a lei. E eu vou cumprir a lei. Quero aqui hoje colocar uma situação bem tranquila. Eu tenho certeza do que eu vou falar e tenho certeza de que posição eu vou tomar. Hoje, ao entrar nesta casa, eu fui questionado de quem eu votaria. Eu entrei nesta casa terça-feira. Eu entrei quando estava se tornando toda uma conversação a respeito dessa eleição. Gostaria eu de Jair Machado, gostaria eu, Pipoca, Marli, Guilherme, Simas e todos os demais vereadores, Jean Pirola, tudo, ter um conhecimento tão profundo de leis quanto vocês que estão nessa casa há muito tempo e aqui plantando e tentando fazer o melhor para a nossa população. Seria indigno da minha parte hoje dizer para todos que eu aceitaria essa votação. E tem uma justificativa por quê. Eu sou um aluno que entrei aqui na terça-feira. E eu tenho muito que aprender. E eu vou aprender com pessoas daqui de dentro. Eu vou buscar pessoas que irão me ajudar para que eu tenha mais esclarecimentos. Eu não posso vir aqui por uma emoção ou por qualquer situação fazer qualquer colocação desse momento, desse projeto e alteração que está sendo feito. Gostaria de dizer para vocês que nós teremos 2 votações. Vou me ater ao grande conhecedor desta casa, de Jair Machado, que tão falou aqui, conhecedor profundo, e vou meditar muito quanto a essa lei, porque a hora que eu votar, eu quero votar com dignidade, quero votar com respeito e com responsabilidade. Então, hoje, caros vereadores, eu vou me abster deste voto. Eu vou me abster deste voto. Pessoal, por favor. Com o direito. Quito, só um minutinho, vereador. E com a democracia de estudar profundamente esta lei que está aqui. E numa segunda. Vereador, eu vou ter. a parte, vereador Quito. Sim. Pessoal, por favor. Vereador, pessoal, eu gostaria de mais uma vez pedir a colaboração de todos. O vereador Quito Maestre está no uso da tribuna. Ele merece o respeito, ele tem uma opinião, independente do seu posicionamento. Eu gostaria muito de pedir o respeito de todos, para que o vereador possa concluir o seu pensamento, a sua fala. Muito obrigado. Vereador Quito. Vereador Quito, primeiro agradeço a gentileza de Vossa Excelência me conceder a parte. Mas como Vossa Excelência disse que está aqui há pouco tempo e que é um aluno, que quer aprender, então eu vou sugerir ao senhor uma situação para que Vossa Excelência reflita. Se Vossa Excelência se abster de votar hoje, o projeto está rejeitado e o senhor não vai ter oportunidade de votar na segunda votação, porque não vai ter segunda votação. Se o senhor votar favoravelmente ao projeto hoje, o senhor terá 10 dias ainda para refletir e poderá, se entender, votar contrariamente na segunda votação. Aí o senhor vai poder votar de forma consciente, como Vossa Excelência está se referindo. Por isso eu conclamo ao senhor, até pela pouca experiência que o senhor tem aqui nesta casa,
não opte pela abstenção. Vote favoravelmente nessa primeira votação para provocar a segunda votação daqui a 10 dias. Aí Vossa Excelência poderá dizer, vereador Ivan, um minuto, como Vossa Excelência achar que deve votar. Essa é a sugestão que eu dou a Vossa Excelência. Pessoal, por favor. Eu tenho um direito de ouvir. E tem um ditado bíblico que ele diz assim: dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para as coisas certas. Eu nunca desrespeitei ninguém, nunca, e jamais vou desrespeitar. Então, assim, eu gostaria e vou dizer que vou repensar até o final desta sessão. Não vou, veja bem, não se promete aquilo que não se pode cumprir. Vou analisar, mas ainda digo, preciso ser conhecedor, preciso estudar e quero tomar consciência e pé disso tudo, porque são muitas informações. Imagina quantas coisas, quantas informações, alguém diz uma coisa, outro diz outra, a gente fica no meio de um campo minado. Então, a melhor coisa é vir com esclarecimento e vir com a certeza de fazer as coisas certas. Obrigado. Há interesses, como dizem, e aí o vereador Valmir até queria uma questão de ordem, para dar 5 minutos para ele dizer o que é a obscuridade no voto aberto, né, para ele poder explicar. Mas assim, eu tenho a minha posição, só que naquela oportunidade, um dos vereadores da casa ficou até às 6 da manhã sofrendo pressão. Se um voto diferente caísse, vereador Celso, poderia-se dizer que é meu, ou que era daquele outro vereador. Como agora, vereador Guilherme, eu não escondo de ninguém que eu tenho uma amizade enorme com o seu Ingo, eu tenho um respeito muito grande por ele, como já disse para ele, só que nós assumimos um compromisso de continuar um grupo de pessoas, de decidir em grupo, e é isso que nós tentamos fazer. Nós vamos tentar fazer isso, por isso eu expus a minha opinião. Só que daqui a pouco, se tiver um voto diferente numa votação secreta, pode dizer, foi o Simas, não vai ser o meu voto, mas podem dizer, e a população tem direito de saber. É fato. Mudar a regra do jogo, quando você muda a regra do jogo, ou quando você muda alguma coisa para o lado certo, eu quero ver, senhor presidente, o artista, eu não vou bater palma, como diz na minha, eu vou dar um salve para o artista que resolver entrar com uma ação para derrubar se nós alterarmos o voto aberto aqui. Ele vai merecer um salve, vereador Dejair. O cara que tiver coragem de entrar com uma ação para derrubar uma decisão de um voto aberto contra um voto secreto, aquilo que a gente vê lá em Brasília, e mudar a regra do jogo, eu vou dar um exemplo claro. A gente não acompanha, e eu cobrei isso do meu deputado federal. Eu pedi desculpa para algumas pessoas, para quem eu pedi o voto para o meu deputado federal, doutor Celso, porque ele mudou a regra do jogo, junto com mais não sei quantos deputados em Brasília, permitindo a redução do déficit primário, porque senão a atual presidente, ela estaria incorrendo na lei de responsabilidade fiscal, e aí ela não poderia assumir o segundo governo. Mudaram a regra do jogo, mudaram, ao meu ver, de forma errada. Nós estamos mudando para o lado certo. Não é casuísmo nenhum, não é casuísmo. Se fosse casuísmo, a gente teria que manter o voto. Eu já expus a minha opinião, eu acho que nós devemos respeitar o vereador Jean, quando mencionou aqui a questão legal, o senhor foi perfeito, né? E foi seguido por outros vereadores, né? Mesmo respeitando a opinião dos outros, o senhor foi perfeito, certo? Para começar, o artigo 47, no seu parágrafo 3º, ele está aqui escrito, e aí nós temos que interpretar assim a lei, conforme o objetivo que o legislador à época quis fazer.
Então nós temos que observar e lê-la aqui com base naquilo que o legislador, quando ele escreveu isso aqui, ele quis, que é exclusivamente entre as eleições municipais e as posses dos novos vereadores e prefeitos. Ou seja, está se tratando da eleição direta, a eleição de 4 em 4 anos. Não está se tratando de uma eleição indireta. Então aqui, ó, aqui para mim já afasta qualquer tipo de ilegalidade. Porque aqui está se tratando da eleição direta, nós estamos tratando de uma situação específica, a qual nós estamos fazendo uma alteração. Não bastasse isso, o período entre as eleições e a posse, eu entendo que possa ser, como pode haver entendimento diferente, eu entendo que possa ser entre a data da eleição, no caso da direta, o primeiro domingo de outubro, até dia 1º de janeiro do ano seguinte. Não é o caso da eleição indireta aqui. Então, olha, está muito claro para mim, né, a possibilidade e a nossa, eu não vou dizer de todos, porque cada um tem a sua opinião, mas a minha obrigação de, nesse momento, votar a favor do projeto pelo voto aberto. Eu quero aqui até deixar claro, e aqui eu quero me referir, vereador, a Vossa Excelência, vereador Quito Mestre. Vossa Excelência diz que precisava uma oportunidade, logicamente, para definir o seu voto. Mas esta oportunidade, vereador Quito, eu quero deixar assim bem claro para o senhor. Eu gostaria de lhe dar esta oportunidade, e tenho certeza que a casa gostaria de lhe dar, mas nós não podemos lhe dar essa oportunidade. Esta oportunidade, quem tem que dar ao senhor, é o senhor mesmo. Volto a repetir porque o que eu já lhe disse. Porque se o senhor hoje votar contrário a este projeto, ou se abster de votar, o projeto está rejeitado. O senhor não vai ter oportunidade de rever o seu voto. Se o senhor votar favoravelmente ao projeto, isto não significa que o senhor deverá votar na segunda votação também favorável. O senhor terá o prazo de 10 dias para analisar todo esse processo, para analisar toda a argumentação, né, dos vereadores que foi colocada aqui da tribuna desta casa. E aí o senhor poderá, então, em 10 dias, decidir, se vai aprovar ou não o voto secreto. Porque o senhor vai carregar, vereador, vai carregar um peso muito grande, o senhor. Porque o senhor é o voto, é o fiel, o voto aqui, ó. O seu voto é que vai decidir se o voto vai ser aberto ou se o voto vai ser fechado. E o senhor vai ter que estar preparado, vai ter que estar preparado para realmente absorver a reação do eleitor, porque o seu voto é que vai decidir. Porque nós temos hoje 9 votos, e só nós sabemos a posição dos demais vereadores. E o senhor, como disse, e nós sabemos, entrou agora aqui nesta casa. E o senhor é que vai ser o responsável para dizer para a população se o voto vai ser aberto ou fechado. Eu quero deixar uma pergunta aqui para os vereadores que estão pensando em votar secreto. Qual é o benefício de um vereador votar secreto? Qual é o benefício que a população, a comunidade? Se vocês puderem me responder e me convencer, fica aberto aí a parte para a parte aí, Valmir. Pois não, vereador, vou responder. O senhor sabe o meu voto. O benefício... Diz para a sua torcida lá baixar um pouco aí para poder falar. Não tem torcida. Tá bom, obrigado, vereador. Tá bom, tá certo, é o povo brusquense, tá certo, tá bom, tá certo. Vereador, o que nós estamos dizendo em relação ao voto secreto, estamos insistindo, é a mudança da regra, só isso. Só isso. Por quê? Porque pode anular a eleição. Anulando a eleição, como foi falado ali, continua como prefeito, o prefeito biônico. É por isso que a gente não quer votar. Só por isso. Se o senhor... Pessoal, por favor, mais uma vez, pessoal. Eu estou pedindo mais uma vez a compreensão de todos para que a gente possa chegar ao fim da nossa sessão. Muito obrigado. Se o senhor tiver um outro pensamento, não tem problema, mas esse é o pensamento desse vereador. Então, senhor, vou respeitar o seu pensamento, o senhor vai respeitar o meu. Então, esse é o argumento, vereador, não é outro. Obrigado. Mudar a regra do jogo, mas para o lado positivo. A população é para o lado positivo. Por que você quer votar secreto?
Por que você quer votar secreto? Qual é a desculpa? O voto secreto só beneficia a individualidade do vereador. E a população e a comunidade tem o dever, o vereador tem o dever e a população tem o direito de saber para quem nós vamos votar. Hipocrisia, demagogia demais aqui na Câmara, muito, muito forte. A população pede todos os dias, pede nas redes sociais, jornal, entrevista, rádio, tá todo mundo aqui, ó, é praticamente unânime. Quem não quer tem o rabo preso com alguma coisa, não tem explicação. Nós temos que ser claro, vereadora. Pessoal, por favor. Qual é o motivo? Voto no meu pai com maior orgulho, Gustavo. Voto no meu pai com maior orgulho, porque eu tive educação. Pessoal, por favor. E não estou votando aberto por causa do meu pai, não. Podia ser o Zé Pombinho o candidato. Nós temos que ter coragem de votar aberto aqui. Aqui não tem voto em pai, voto em coisa nenhuma. Eu tive educação em casa, querido. E respeita eu, que eu fiz 1.500 votos e eu faço o que eu quiser aqui em cima. Você vai lá, faz 1.500 votos e vote o que você quiser. Uma parte. Por favor, pessoal. Por favor, obrigado. Vereador André. Vereador. Por favor, pessoal. Eu acredito o seguinte, não tem questão de rabo preso aqui, não. Com certeza tem opiniões diferentes. Inclusive, essa situação pode ficar sob júdice, sim. E os vereadores aqui, e os advogados aqui presentes, sabem muito bem disso. Então, há controvérsias. Então, o senhor não pode ficar dizendo que tem rabo preso. Cada um aqui é dono do seu próprio pensamento. Claro que nós do PT temos fechado de uma forma, o PSD de outra. Claro que tu tem que ter o teu direito. Agora, quando mexe com o brilho das pessoas, eu acho que é isso que não deve ser levado para a tribuna. Muito obrigado, senhor. Uma parte, vereador. Vereador André, o senhor está no seu primeiro mandato e eu já lhe admiro pela sua espontaneidade e a firmeza do que fala e as convicções e o respeito que tem pelas pessoas. Agora lhe aconselho a não dar ouvidos, por exemplo, ao que falam, que acabaram de falar, que essa mesma pessoa que quer lhe colocar algum fato pejorativo ao citar o seu pai, essa mesma pessoa foi uma pessoa que conviveu com seu pai quando seu pai esteve lá na administração. Quer dizer, agora parece que o seu pai não tem mais aquele conceito que tinha na época. Então veja como esse pessoal joga, entende? O que o senhor tem que se manter, vereador, se é que lhe posso dar esse conselho, é dentro dessa performance que o senhor está tendo, convicto que está fazendo, com responsabilidade, com retidão, e não se deixar levar por especulações de pessoas alheias a esse plenário que querem ver aqui meter o bedelho. Vereador Vec, o vereador DG, obrigado pelas palavras. O vereador Vec, vocês estão falando, né, a turma do PT está falando que pode ficar sobre júdice, então eu seria como tem gente falando por causa de pai, mãe, tio, seria que podia, eu quero voto aberto, se for, pode perder na justiça, vai se retirar a chapa, mas nós queremos voto aberto. Não interessa se é pai, se é tio, se é coisa que nós temos que ser aberto. A população, o Brasil, chega de sacanagem. Nós vamos esconder atrás de um voto para quê? Se a justiça entender que os vereadores que aprovar para ser o voto aberto estão errados, tira a chapa, bota uma nova, mas nós queremos voto aberto. Nós temos que mostrar, a população quer saber, nós temos o dever, vereador, nós como vereador, tem 80 mil eleitores, a nossa cidade tem 130 mil habitantes, não pode ficar a individualidade de cada vereador na votação e ninguém sabe para quem votou. Nós temos que votar pelo que a população pede, independente se é chapa 1 ou chapa 2, aí eu respeito, isso eu respeito. Agora a comunidade e a cidade inteira está pedindo que o voto seja aberto, não é uma coisa que nós aqui, esses 8, 9 que vocês falam querem, não é isso, não é isso. Se não for o voto aberto, nós estamos dando um pontapé na democracia. Obrigado. Em votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 1/2015, que altera o parágrafo 1º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste.
Eu gostaria apenas, por favor, pessoal, eu gostaria apenas de nominar os votos favoráveis, porque essa é uma votação especial que necessita de 10 votos, e nós tivemos 10 votos para aprovação em primeira votação. Então, votaram favorável ao projeto os vereadores Guilherme Marcheski, Alessandro Simas, José Zancanaro, Ivan Martins, Dejair Machado, Celso Emílio, Quito Maestre, Moacir Giraldi, o presidente Jean Pirola e o vereador André Resini.